Vamos falar um pouco, vamos já, né, trazendo um pouquinho o tema de hoje do vídeo, porque que eu comecei, né, a gravar esse vídeo. E um tema que, cara, eu vou te falar, eu tive bastante resistência com relação a ele. Eu vou ter que... eu tive bastante resistência com relação a esse tema, justamente porque... Porque, embora essas questões, né, do que se refere à estética feminina, todas essas expressões sociais em termos de aparência, beleza, blá, 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 a mulher sendo reduzida, a gente é sempre reduzida enquanto indivíduo, né? É uma coisa fantástica, assim, a sociedade, ela ama a gente, né? Só que não... E a gente sempre é reduzida a algo, a alguma coisa, não a um indivíduo, né? Um indivíduo subjetivo nesse sentido, personalidade, identidade, blá, 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 blá. Né? A gente é sempre reduzido aos papéis sociais que a gente vem a cumprir, né? E aí eu estava vendo um exemplo, e isso acontece sobremaneira com mulheres, e aí eu estava vendo um vídeo falando aí a respeito dessa questão da maternidade. Eu já fiz vídeo sobre isso, gente. Eu não acho que eu vou ficar voltando nesse assunto, porque o meu tipo de conteúdo não é fazer nenhum tipo de conteúdo tipo child free, ou seja lá o que for. Apesar de ser uma mulher sem filhos, eu não acho que é a bandeira que eu quero levantar. Eu, sinceramente, também não estou nem aí se a pessoa tem filho, se não tem filho, se a mulher escolheu, se não escolheu, se for acidente, né? Eu quero que as pessoas olhem para a minha vida da mesma forma que eu olho para a vida delas. Cague horrores, né? Porque a gente tem esse problema, né, socialmente. Às vezes a gente precisa tanto dessa validação das escolhas que a gente faz na vida, que a gente quer convencer outras pessoas a fazerem também, né? Mas cada um tem a sua. Eu sou o tipo de pessoa que eu respeito a opinião e as escolhas de todas as pessoas. Apoio mulheres com filho, né? E é isso, eu, né, não acho que o filho vai travar a vida da pessoa, que não sei o que, isso depende da pessoa, né? Eu vi um caso uma vez que eu fiquei bastante impressionada. Tem um canal chamado Terapia, só que o canal, ele na verdade, ele é uma conversa, um diálogo aberto com pessoas normais. Então são histórias de pessoas normais, né? E esse pessoal vai lá na tua casa para filmar. Enquanto você lava a louça, é bem legal, né? Enquanto você lava a louça, você conta um pouco da sua história. E lá você fica conhecendo a história de várias pessoas, trajetórias pessoais, histórias difíceis, complicadas, histórias de superação, histórias, né? E numa dessas histórias, eu vi a história de uma mulher que ela tinha 5 filhos, ela era muito jovem. E eu não sei, eu acho que, eu não lembro exatamente tudo, mas eu sei que ao longo da trajetória dela, ela criou esses 5 filhos sozinhos. Claro que teve a ajuda do irmão mais velho, que o irmão mais velho sempre acaba, às vezes, executando esse papel também, dentro de famílias assim que, enfim, como ela, que era uma mãe solteira, né? E eu sei que ela conseguiu estudar, passou no concurso público. E é isso, criou os filhos dela, né? E os filhos dela cresceram, desenvolveram, criou os filhos sozinha, mas assim, teve toda essa ajuda familiar e também ela conseguiu passar no concurso público. Então, assim, né? A gente tem as nossas escolhas, né? Se a pessoa vai ficar travada ou não na vida, ou se ela quer, ou porque tem gente que usa desculpa, né? Eu não consegui porque eu não tive filho, eu não sei o que é porque eu tive filho, né? Eu acho que tem que tomar cuidado com essas desculpas, né? Mas é lógico também que o filho limita, né? O filho limita. O filho limita algumas coisas, a situação, né? Você tem que abdicar de muita coisa durante muito tempo, mas o filho também não é para sempre. Não é para sempre que você vai precisar, a criança vai precisar 24 horas de você. A criança vai crescendo, vai se desenvolvendo autonomia, né? Então é isso, e nunca é tarde demais para absolutamente nada quando algo faz sentido. Então eu acho que é isso, se autorresponsabilizar. E a mesma coisa são as pessoas que não têm filho, cara.
entendeu? Quem não tem filho, acabou. A gente também não precisa ficar fazendo discurso, porque existe um discurso anti-criança. Claro que existe, né? Nem todo mundo que é child free ou não quer ter filhos, né, tem esse discurso anti-criança, mas tem muitas pessoas que têm, entende? Porque na nossa sociedade a gente não pode ser velho, a gente não pode ser criança, a gente não pode ser mulher, a gente não pode ser, né? É complicado aí também. Não que todo mundo que seja child free seja assim. Existem pessoas que não querem porque simplesmente não querem, sabe? E é isso. Então, assim, cada um que cuide do seu próprio cu e fica lindo. A sociedade fica linda assim, dessa forma, né? E ponto final. Enfim, então nós mulheres, a gente acaba sendo reduzidas a esse papel, né? Então, você é feliz a partir do momento que você tá num bom casamento e relacionamento, ou que você é uma mãe, né, que seus filhos são saudáveis, e aí quando seus filhos são saudáveis, então você não pode ficar triste. Quantas vezes as mulheres já ouviram isso? Por que você tá triste? O seu filho é saudável. Né? Enfim, a gente acaba desumanizando as mulheres, né, com esses discursos também, e empurrando cada vez mais essa idealização romântica em torno da maternidade. E o romantismo, na verdade, existe, né, nas diversas esferas, seja de relacionamento, seja o romantismo da maternidade. Mas a gente sabe que no dia a dia nada sustenta essa idealização, nem em torno de um relacionamento, nem em torno do dia a dia ali árduo que é a maternidade, né? No relacionamento, então, né, eu vejo muita gente aí que às vezes a gente está nesse período, né, das relações líquidas e tal, e enfim, e várias discussões também em torno disso, mas é porque tá difícil, né, se relacionar com o outro hoje também. As pessoas têm expectativas que são altamente irrealistas com relação a relacionamento e tudo mais. E, enfim, e aí a coisa fica complicada, né? Então, às vezes, então é isso. Eu acho que você tem que se desamarrar, né, e encarar a realidade do jeito que ela é. Não se iludindo, mas isso não significa que você não possa ter uma sensibilidade, você não possa, né, criar uma situação, né, bacana, ou todas as pessoas que estão ali, né, se empenhando, mas entendendo que o dia a dia é difícil, o dia a dia é árduo, e é isso aí. Então as mulheres, elas são reduzidas a esses papéis, né? E uma das coisas também que reduzem muita gente, nós mulheres, que é justamente o tema desse vídeo aqui, é a questão da aparência física, né? Então, o seu valor enquanto pessoa, enquanto ser humano, né, que é bem bizarro, fica atribuído à sua aparência, né? E é claro que, gente, tô falando aqui do universo feminino, não vou falar sobre o universo masculino, entendeu? Mas a gente sabe que pressões estéticas é uma coisa que hoje em dia não atinge só as mulheres, atinge os homens também. Sobretudo porque eu vou fazer um pincelar lá sobre essa questão da magreza extrema que a gente está voltando, né, com relação ao uso do Ozempic, das canetas emagrecedoras. Eu fiz muita resistência para falar sobre esse vídeo. Por quê? Porque eu também não quero ficar de demagogia aqui, entendeu? Dizer, mas eu sou acima dos padrões estéticos sociais, porque não é. Eu acho que como mulher eu também me importo, e de uma certa forma sempre tem uma coisa ou outra que a gente acaba não gostando, né, em nós mesmos, infelizmente, é quase naturalizado isso. Mas isso, eu acho que eu sou uma pessoa que a minha autoestima basilar, né, uma vez eu ouvi um rapaz falando isso na internet, eu gostei muito, né, autoestima basilar. Não, o que é a autoestima basilar? Aquela base, sabe? A tua base é uma autoestima bacana, não quer dizer que não vai ter momentos que a sua autoestima vai oscilar, né? Mas o momento que a sua autoestima oscilar, que você não se sentir bem, sei lá, bonito, isso e aquilo outro, não quer dizer que a sua autoestima basilar é ruim, né? E eu acho que isso é muito
Enfim, então a sociedade, ela ensina as mulheres a se odiarem. É basicamente isso, né? Eu acho que o que é mais subversivo do que uma mulher que tem uma autoestima legal, independente da idade que ela tenha, né? Não tô falando sobre mulher com uma autoestima legal porque ela é jovem, porque ela é modelo da Victoria's Secret, maga, padrão. Eu não tô querendo falar sobre isso, né? Eu tô querendo falar sobre uma coisa muito mais profunda do que isso. Embora as pessoas ainda, né, vão fazer isso. Ai, Tayane, mas você é socialmente entendida como bonita, como isso, como aquilo. E aí fica, entendeu? Só que assim, eu acho que beleza, gente, é a mesa. Vamos pensar na mesa que a gente coloca, né? Não que a gente tem que servir algo a alguém, mas vamos pensar como se fosse uma mesa. A beleza, ela, querendo ou não, é um valor social, não dá. Isso vem desde a Grécia Antiga, né? Só que os padrões de beleza mudam, alteram de acordo com a sociedade, com cultura, com o local, isso e aquilo. Então, se você altera, é uma coisa que a gente pode questionar. Se vale a pena a gente ficar correndo, né? Na esteira igual um rato lá, para estar sempre dentro desse padrão. É uma questão. Mas ela é um valor social, né? Beleza, que vincularam também ao longo dos anos, né? Com pureza, com isso, com aquilo outro, né? Então, a gente tem uma ideia na nossa cabeça de que as pessoas bonitas têm privilégios sociais, ou seja, a pessoa vai querer, todo mundo vai querer ficar perto porque você é bonito, ou os privilégios sociais de carreira, disso, daquilo outro, né? Enquanto a gente, por incrível que pareça, né, determinados tipos de carreira, de fato, a questão da aparência física vai contar, né? Infelizmente é isso. É uma merda, é uma merda, mas enfim. Em algumas carreiras, né? Principalmente carreiras vinculadas à moda, carreiras vinculadas a público e tal, né? Só que, enfim, o problema... Então, a gente é mesmo que a gente coloca. Então, a beleza, né? Parece que não precisa fazer muito esforço, né? Seja homem ou seja mulher, quando você é bonito. Então, você tem lá, a tua mesa tá lá, só que a única base dela, do tripé dela, é a aparência. Quando a aparência acontece alguma coisa, dá ruim, a mesa cai toda, né? Então, eu acho que é isso que a gente pode e tem que refletir. Quantas pessoas de aparência legal, bonita, isso e aquilo que a gente já conheceu, quando abre a boca, sai, né, um bueiro, né, de podridão, porque a pessoa não é legal, a pessoa é tóxica, a pessoa é fedorenta, a pessoa tem mais ideias, mais opiniões, nada a ver, né? É difícil, é complicado, entendeu? Então, eu acho que a gente não pode se basear só na beleza, na aparência. Eu acho que a gente tem que desenvolver outras qualidades internas, né? Ao mesmo tempo, quantas pessoas também a gente já conheceu, que pode ser que não tinha aquela aparência socialmente linda, admirável, mas eram pessoas tão incríveis, sabe? Tão incríveis, de coração bom, de energia legal, que essa pessoa até se torna bonita, né? Não bonita ou menos feia, sei lá. Enfim, falar sobre isso é um assunto extremamente movediço, porque a beleza também é uma questão subjetiva, né? Tá nos olhos de quem vê, uma coisa que atrai uma pessoa não atrai outra. Eu achei engraçado esses dias que eu tava vendo um vídeo, né? E aí tava falando uma youtuber, uma dançarina, né? Uma dançarina que ela era uma dançarina obesa e tudo mais, até famosa, não sei o nome dela. E aí tava dizendo que ela ficou casada durante 11 anos, né? Num relacionamento com o marido dela. Só que aí ela começou a emagrecer justamente por causa dessas canetas. No caso dela, gente, ela era obesa. Então, certamente, eu não tô querendo, assim, dizer que isso é quase que um milagre aí para pessoas que têm diabetes, pessoas que têm obesidade, né? É um tratamento muito importante. E aí ela começou a emagrecer, né? Só que daí ela começou a emagrecer, o marido dela meio que separou dela. E aí as pessoas começaram a especular, justamente porque foram atrás do cara, e aí ficaram investigando o cara, e parece que o cara lá tinha vários perfis de mulheres obesas que ele seguia. Então parecia que o cara tinha meio que feitiço em mulher obesa, e aí a mulher começou a emagrecer. Ele separou dela, né? Bizarro. Enfim, eu não sei se é polêmica de internet, porque o pessoal é foda, mas enfim.
Então, assim, né? O que atrai um não atrai outro, tem essas questões aí e tal. Mas o que a gente está querendo falar aqui é justamente essa beleza que da construção social, né? E essas construções sociais, principalmente aqui no Brasil, no que concerne, né? A gente também esbarra na questão do racismo também, porque quanto mais próximo do padrão branco você estiver, mais bonito você é dentro dessa leitura social. E às vezes as pessoas não percebem enquanto isso existe toda uma construção racista por trás, né? Ai, porque quando você fala de racismo, não sei o quê, a pessoa não ser racista, ser preconceituoso, como se fosse uma ofensa pessoal e não entende que isso é uma coisa estruturante da nossa sociedade e que, infelizmente, se a gente não tiver algum momento da nossa vida de reflexão sobre essas questões, a gente vai reproduzir em maior ou menor nível, infelizmente. Ou não entender que determinadas coisas são racistas mesmo, né? Mas a gente sabe que, independente da questão étnica, racial, existe gente feia e bonita em todas as etnias, né? Mas, enfim, um comentário, por exemplo, que eu vi uma certa vez essa pessoa, né? Lógico, eu não sou o tipo de pessoa que vou ficar censurando a pessoa o tempo todo, ainda mais amigo, a gente passa um pano sujo de vez em quando, né? No chão. Mas ela não percebeu quanto esse comentário dela de fato era racista. Ela falou, por exemplo, dessa questão do jogador aí do jogador da Nova Zelândia, o Haaland. E aí ele é um rapaz feio, ele é um rapaz mal diagramado, como dizem os caras feios. E aí ela falou assim, nossa, ele tinha tudo para ser bonito, ele é louro, do olho azul, alto, e ele é feio. E aí você fica olhando assim, mas por que ele tinha tudo para ser bonito, né? Por exemplo, isso é um exemplo de fala racista, né? E é isso. Não é porque ele é loiro, isso que automaticamente ele vai ser bonito. É um rapaz mal diagramado, é um exemplo. Isso existe, né? Enfim, não querendo me estender tanto, porque esse assunto dá muito pano para manga, então você pode ir desde vários temas com relação a isso, né? E, na verdade, o que eu queria falar mais é sobre essa magreza extrema aí que tá voltando. Gente, eu vou colocar aqui algumas fotos para vocês não verem que era coisa da minha cabeça. Eu não estou falando de pessoas obesas que estão fazendo tratamento do Ozempic, das canetas emagrecedoras. Eu não estou falando sobre essas pessoas, eu estou falando sobre pessoas como eu, que tem um peso ok, que estão usando caneta emagrecedora porque não querem sentir fome. Eu estou falando sobre pessoas que tinham totais condições, às vezes, de fazer um processo de emagrecimento saudável, não estão fazendo processo de emagrecimento saudável porque justamente essas canetas, elas não fazem você perder só a massa, só a gordura, elas fazem você perder massa magra. Gente, e perder massa magra é extremamente perigoso para a saúde, né? Tem um pessoal que eu assisto também da Natisa, fala, se bater no CTI, não volta, né? As pessoas estão com corpinho. É uma merda falar do corpo dos outros? É sempre uma merda, por isso que eu não queria, né? Fiquei um pouco resistente de falar desse tema, porque é uma merda, né? Porque, assim, a gente nunca sabe o que a pessoa tá passando, né? Por que a pessoa tá tão magra assim. Então eu vi umas fotos, por exemplo, da Ariana Grande, que, porra, assustadora, ela tá cadavélica, né? Ali tá a cara da morte, né? E algumas atrizes de Hollywood, então você tá vendo. Eu vi a Charlize Theron, fiquei chocada, né? Eu considerava ela uma mulher muito bonita e tal, ela tá pele e osso, literalmente. Essas mulheres estão aparecendo assim em Hollywood. Então o Ozempic tá todo mundo tomando real em Hollywood, né? Mulheres que já eram magras, que já eram padrão. Ou seja, eles estão reinventando, porque a partir de Hollywood, de artista, do topo da cadeia alimentar, eles estão reinventando aos poucos a moda, o padrão, né? Eles estão reinventando o padrão para essa magreza extrema, né? E eu já vi vários vídeos na internet sobre o tema, fazendo um paralelo com aquela magreza extrema dos anos 90, no começo dos anos 2000, né?
que era justamente uma magreza química também. Seja uma magreza pelos os remédios, né, que emagrecem, como remédios controlados, remédios, enfim, que acabam inibindo a fome das pessoas, as pessoas que usavam por essa finalidade, seja a magreza da cocaína, que, né, cocaína, cigarro e café é aquela magreza cadavélica, assim, que tá voltando aí na moda, a cara da Dona Morte. Novamente. E o pior que eu já tô vendo as pessoas falando, Beyoncé, Rihanna, que se apresentaram recentemente, né, fizeram um show lá com o Jay-Z em Nova York, falando que elas são resistências, enquanto na verdade elas só têm um corpo normal, sabe, pra idade que elas têm e tal. E aí tu fala assim, porra, mané, que resistência, é as pessoas que estão muito magras, quando que o padrão, né, mudou, tá mudando. Isso vai mudar a forma como a gente vai na loja, acha os números, isso vai mudando a lógica das coisas, né? É a mesma ideia que nos anos 2000 tinha aquela calça horrorosa que era baixa aqui, que, enfim, se você não tivesse uma barriga magérrima, seus bofs ficavam tudo para fora. Né? Isso vai mudando e, de certa forma, criando uma imposição de corpo, né, socialmente para as mulheres, e é um assunto preocupante, né? Porque você viu, vou passar aqui algumas fotos que eu vou achando na internet, essas mulheres não estão saudáveis. Então, eu acho que a discussão, ela esbarra também nessa questão psicológica dos transtornos alimentares, e eu acho que isso nunca esteve tanto em voga. Eu acho que dentro desse do universo feminino, né, infelizmente, isso é uma coisa muito comum. Transtornos alimentares, as pessoas não comentam sobre isso quanto deveriam, então parece que o povo está disputando mazela, qual é a sua mazela, qual é, né? E a gente tem, né, e infelizmente dentro do universo feminino tem muito, né? Então eu lembro de uma época que, tipo, eu era adolescente, então todas as minhas amigas eram meio bulêmicas, assim, a verdade era essa, e eu era aquela mãezona que ficava, ai, fulana, não faz isso, ai, fulana, você não é gorda, ai, fulana, sabe? Que isso começou enchendo o saco. Mas e infelizmente era extremamente naturalizado, como se fosse uma coisa, sabe? É bem bizarro, uma coisa bem tóxica e bem complicada. E tem a questão da bulimia, tem a questão da anorexia também. Então, essas mulheres aí, eu não posso sair dizendo, elas são anorexas. Na verdade, elas só devem estar fazendo uso do Ozempic, mas eu acho que tá, né, e é difícil falar sobre isso, mas está aparecendo, né? Elas estão chegando a um peso de mulher anoréxica. E é muito complicado, porque para a mulher perder massa, ficar muito magra, extremamente negativo com relação à saúde da mulher. Então, a gente tem a questão do útero, a gente tem a cessar, né? Cessa a nossa menstruação se você emagrece demais. Para a mulher mais velha, que está no período da menopausa, é extremamente perigoso e arriscado, porque eu já vi uma discussão também falando que, por exemplo, você vai chegando na terceira idade, é mais positivo você ser uma mulher, um homem, você ser um idoso mais gordinho, do que você ser muito magro, por causa da questão óssea, né? Entre outras coisas, né? Então, e conforme a gente vai envelhecendo, a gente também tem uma tendência a emagrecer e tal. Enfim, e aí desenvolve osteoporose. Parece que isso também causa alguns sintomas de menopausa precoce nas pessoas que fazem uso desse, enfim. Fora os efeitos colaterais, que essa porra deixa até os outros cegos, né? Pode deixar, sei lá, ou dar problema. Pode dar um monte de revertério, né? Na pessoa que está fazendo uso indiscriminado. Aí a gente tem uma questão do contrabando, da ilegalidade, né, de coisas sem procedência, de procedência duvidosa, e as pessoas tomando a esmo aí. Então, eu acho bem interessante que eu comprei um livro aqui, que eu vou mostrar para vocês, que esse livro aqui é A Ditadura da Beleza, né, que é um livro recente do Augusto Curry. Gente, eu fiquei sabendo, né, que ele tá de candidato a presidente aí, né. Achei diferente, mas, enfim, ele é um psiquiatra que sempre faz uns livrinhos leves aí, de alta ajuda, mas na verdade tem
tem uma pegada de autoajuda, mas na verdade é uma narrativa, é uma história, né? Foi assim com O Vendedor de Sonhos, é um livro bem bacana que eu já li, eu particularmente gosto, eu acho ele bem idealista, mas enfim. É um livro assim para você ler de vez, né, para você relaxar, é uma coisa bem popular também. E esse livro, A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres, traz justamente falando sobre essa questão, uma história fictícia lá, falando sobre essa questão dos transtornos alimentares. E, cara, isso está muito em voga hoje em dia, né? E eu acredito que ele, como psiquiatra, deve estar bastante preocupado com esse novo revival dessa magreza extrema aí que está voltando, né? E que isso é perfeitamente assim, cria-se um padrão, né, imagético. Então, quando a partir do momento que começa essas imagens de mulheres muito magras a circular por aí, né, de forma indiscriminada, sendo esse, né, em revistas de moda, em coisa, em Hollywood, em tapete vermelho, disso, daquilo, outro, né, acaba essas imagens circulando, acaba engatilhando mulheres para que elas também queiram estar dentro desse padrão, né, que está relacionado a status, prestígio, isso e aquilo, porque as pessoas que possuem da nossa sociedade mais status, prestígio, isso e aquilo, estão exibindo esse corpo cadavérico, né? Enfim, então é complicado, né? São assuntos complicados, então como é que você vai chegar, vai dizer... E eu também não estou aqui dizendo, seja, né, o body positive, eu já falei sobre body positive, né? No sentido, eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar sobre esse assunto, no sentido de que se a pessoa está insatisfeita e se existe, claro, doença associada, tal, porque a gente também não pode romantizar a obesidade, né? A pessoa tem que buscar, sim, um emagrecimento saudável, a melhor versão de si mesma, desde que isso não seja uma pressão, né, enorme, terrível e não cause sofrimento. Mas, assim, é muito particular também, né? Porque a gente tem, não só além da anorexia e bulimia, a gente tem a vigorexia também, que pessoas só querem comer saudável, só quero fazer exercício até morrer, e aí fica tomando bomba. Isso é muito comum em homens, né? Isso é muito comum em homens, anabolizantes, esse tipo de coisa. Eu sei que a gente tem que cuidar da nossa cabeça, né, gente? Antes da gente cuidar do nosso corpo, a gente tem que cuidar da nossa alma. E cuidar da nossa cabeça também é cuidar da nossa alma, né? Porque assim, é muita coisa ruim que tem aí, né? Espalhar, dada pra gente. Então, assim, é dado. Então, se a gente não parar, refletir, claro, você como mulher, como você tem todo o direito de estar insatisfeito. Se quiser fazer uma cirurgia plástica XYZ, isso não é questão, né? A pessoa tem todo o direito de fazer o que quiser com o seu corpo. Por isso que é difícil você falar essa questão, né? Sobre corpo, julgar a aparência das outras pessoas é uma merda. Não faz nenhum sentido, mas... de certa forma, a gente também tem que falar sobre aquilo que já passou do limite do saudável. Eu acho que essas mulheres passaram do limite da saúde, entendeu? Em compensação, isso também é a produção de uma coisa que vem muito antes, que é o que eu falo. Muitos profissionais de saúde acoplam o discurso da saúde com o discurso da estética, não entendendo que isso também, enfim, são padrões sociais também, que não necessariamente uma pessoa magra vai estar uma pessoa saudável, né? Às vezes você vê a pessoa magra estar desnutrida, né? Nutricionistas sabem muito bem disso, como uma pessoa gorda pode estar desnutrida também, né? Enfim. Então, muitos profissionais fazem esse acoplamento. E aí, e eles fazem justamente por dinheiro também, né, gente? Então, assim... a situação é complicada, né? Porque por isso que a gente tem que procurar profissionais de saúde que sejam éticos, porque são duas áreas que eu acho que quando envolve dinheiro fica complicado, que é a saúde e a educação, né? Então a gente esbarra em questões éticas complexas no que se refere a isso. E eu tô falando isso porque a gente sabe que tem profissionais que estão receitando o Zepic, né? Nem todo mundo acha que a modelo não sei o que de Nova York ou a Charlize Theron, lá do Fúria, né, do Mad Max, não sei o que, vai usar o Zepic contrabandeado. Não, ela foi lá na porra do endocrinologista dela e provavelmente ele receitou. Os caras, eles querem dinheiro. Você quer tomar? Você quer tomar? Toma. Toma na tua cara, toma injeção na tua cara. E é engraçado que o filme Substância, né, e aí eu vi o filme, assim, bem no começo do hype dele,
E eu tava vendo até um dia esse filme sozinho, que eu tava completamente sozinha, e aí eu parei pra assistir. Eu fiquei extremamente chocada, porque é um body horror, né? Que é aquela coisa da transformação, tipo a mosca, né? Aquela coisa meio que você fica meio assustada, assim, meio... um horror corporal, né? E ali já era o presságio do Ozempic. Porque, na verdade, não era presságio, porque o Ozempic já devia, né, tá circulando nas mãos dessas pessoas e tal, né, já devia estar em discussão em quem tinha acesso a isso. Mas, então, não acho que foi, na verdade, um presságio. Acho que foi usar essa temática mesmo e fazer um conteúdo a respeito disso, que, no caso, no filme, ela bota lá, né, ela toma uma substância e aí ela meio que se torna mais jovem, né? É uma coisa horrorosa, parece que sai dela, assim. Ela é um filme bem nojento em vários sentidos. E é isso, e você vê o valor dela enquanto mulher, sobretudo, trabalhando dentro dessa indústria do entretenimento, com homens verdadeiros boçais, muito interessante, os produtores do showzinho que ela dava de ginástica lá, né? Tipo um programa de ginástica. E aí ela se transforma nessa jovem usando a substância. Então é basicamente isso, né? Como se fosse o elixir da juventude. E eu até fico zoando, né? Meu marido fica falando que eu quero tomar o Ozempic. Porque eu fico zoando, assim. Toda foto que eu vejo, assim, antiga, eu falo, antes e depois do Ozempic. Que é sempre isso, né? Você pega umas fotos sua novo, tu tá um café, assim, tu fala, caralho, antes e depois do Ozempic, como é? Porque conforme a gente vai envelhecendo, né? Acho que o metabolismo tem uma tendência de ficar mais lento também, embora chegue numa época que a gente vai perdendo massa muscular com o tempo. Por isso que é importante a pessoa malhar, inclusive a terceira idade também, né? Malhar é bem importante, assim. E isso é complicado, né? Eu conheço uma moça na academia que ela tem osteoporose. Ela é isso, é um café, né? Ela já também tá, talvez, lá com uns quase 60 anos de idade. Não sei quantos anos ela tem, não, gente. Mas ela tem cabelo branco, isso não quer dizer muita coisa, mas enfim... e ela tem osteoporose e ela malha por causa da osteoporose. Ela vai com uma animação horrorosa para academia, mas assim, isso tem recuperado muito. Então eu vejo muitas pessoas com problemas no joelho, problemas de osteoporose, problemas assim de desgastes também, de ossos, articulações, melhorando de fato a partir do momento que elas vão para academia, fazem exercício, esse tipo de coisa. Então é extremamente importante. Então, assim, eu acho que quando a gente fala da saúde, né, não estando vinculada à estética, né? Porque ter saúde também não é ter uma barriga tanquinho. Isso aí é estética. Você pode querer ter uma barriga tanquinho, não é essa a questão, mas é estética. Agora, o que você faz para ter uma barriga tanquinho, se isso te causa determinado sofrimento, se você não relaxa nunca, você não pode comer uma pizza de vez em quando, não pode, sei lá, sabe? Aí já é uma questão, né? Se vale a pena mover uma vida toda em torno de uma barriga tanquinho, né? Prioridades também, eu acho que existem. O nosso corpo, ele muda, gente, não tem como, ainda mais o corpo da mulher, sabe? A gente muda por questões hormonais, a gente passa pela menarca, a gente depois vai passar por menopausa, a gente passa pela questão da puberdade, a gente passa pela questão dos filhos, e aí você tem uma bomba de hormônios femininos quando você está grávida, ou porque você toma pílula, seja lá o que for. Então a gente tem essas mudanças, e essas mudanças no nosso corpo também acompanham o momento da nossa vida. Tem momentos que a gente não pode simplesmente se dedicar a isso, né? Porque a gente está focado em outras coisas, né? Tá estudando, tá trabalhando, tá fazendo sei lá o quê, enfim. Tá cuidando de filho, tá não sei o que lá, né? Então, essas mudanças, elas são inevitáveis. Não tem como você ficar congelada no tempo, entende? Não tem como. E é isso. E todo mundo vai sofrer o impacto da vida. Tem doenças, tem não sei o quê, né?
que acontece também, que mudam a gente, mudam a nossa aparência também, né? E é isso. Então, assim, é o que a gente tem que saber dividir, né, de fato, o que é saúde e o que é estética. Agora, claro que é complicado falar de estética, porque tem certas coisas que atingem, afligem a autoimagem da pessoa, né? Então, a pessoa, né, E aí eu estava até vendo um filme falando sobre questão cara de gente branca, não sei se vocês viram, e aí eles estavam chamando os negros que eram mais afinizados, né, com, nem sei se existe essa palavra, com os brancos de narizes feitos, né? E tem essa questão também, né? Ai, mas a minha autoimagem, porque meu nariz é de batata, mas assim, já tentou desconstruir isso, já tentou entender da onde que vem, né? Já tentou porque, enfim, porque é complicado agora. Agora, é diferente de, por exemplo, eu vi que uma das cirurgias mais comuns em homens é retirada de mama, de cirurgia plástica. E eu fiquei, caraca, eu não sabia. Tem homem que tem essa questão da mama, né? Que pode desenvolver por questão também de engordar demais. E aí o homem começa a estrogenar e bababá. E, enfim, é claro que existe todo um tabu social. Assim, porra, o cara vai ter teta, vai ter um peito. É uma coisa complicada, assim. A pessoa também não é obrigada a aceitar, né? Vou ter um peito mesmo. É uma coisa que acaba infligindo o senso de masculinidade do homem, tal. Essas coisas que são complicadas. A pessoa tem que procurar mesmo se está desconfortável. Mas tem certas coisas que vale a pessoa parar para pensar, porque se você sempre tentar seguir um padrão que, porra, não é o teu, no sentido de uma cor, de uma pele, de um nariz, de um olho, disso e daquilo, aí a coisa já começa a ficar um pouco complicada. Então, assim, cada caso é um caso, né? Então, é difícil falar sobre isso, é difícil argumentar sobre isso, porque eu tô na cabeça de todo mundo, né? O que a gente pode falar sobre esses padrões sociais, então, e esses padrões sociais, eles são feitos com pensamento de cada pessoa que vão que vão fortalecendo determinados padrões sociais que muitas vezes são tóxicos. Então, eu acho que hoje esse padrão da magreza extrema é um padrão extremamente tóxico e nocivo para mulheres e meninas, e que a gente precisa discutir sobre isso, né? Então, nada contra você comer saudável, se alimentar bem e tal, procurar ter uma vida saudável, ir na academia, isso e aquilo, mas tudo contra é tudo contra essa magreza saudável, essa magreza extrema. Você usar um remédio que não é indicado para você, e aí você toma indiscriminadamente, vai perder massa magra também, vai ficar flácido, pode ficar com problemas, arriscar sua vida para chegar dentro de um padrão. E as mulheres que estão nessa posição também não refletir, não levantar nenhuma bandeira com relação a isso. Então, não vejo, né? Eu estou falando muito da cultura pop porque elas têm um poder de influência sobremaneira, e a gente tem no Brasil, a Bruna Marquezine também teve discussões em torno disso, e a gente não vê discussões diferente, a gente não vê, né? As mulheres que estão na moda, mulheres que trabalham com essas porra, falando absolutamente nada. É como se fosse um segredo que você sabe e eu sei, mas ninguém fala sobre isso. Foi isso, gente. Então, assim, é complicado, né? Porque cadê o senso de responsabilidade, né? Enfim. Na hora de vender batom, maquiagem, roupinha, elas querem influenciar, né? Elas querem influenciar, mas na hora de assumir politicamente uma posição de consciência, ai não, cada um faz o que quer da sua vida. Eu não sou obrigada a lidar, né, com a comparação alheia com isso, com aquilo outro, né? Eu não estou emocionalmente pronta para falar sobre meus distúrbios alimentares e ser sincera com as pessoas que me seguem. Então, é foda, né? Então,
Infelizmente, o que a gente pode esperar dessas pessoas, né? Elas só giram a manivela do capitalismo, que no final eles só querem vender, né? Eles inventam um problema para criar uma solução e o problema da obesidade, da gordura e disso, daquilo também foi criado dentro de uma indústria alimentícia, né? E agora eles estão te vendendo solução. Toma aí, ó, zipica aqui, ó. Tá. Foi isso, gente. 1000 beijos. Tchau.